A gente, para falar de Deus, nós temos que estar... A gente tem tantos motivos, né, para falar dele. E às vezes a timidez, o medo trava, mas a gente não pode ter. Porque ele tem sido tão grande conosco, amém? E os louvores, eles falaram diretamente conosco, naquilo que eu precisava ouvir, naquilo que você precisava. E o louvor já nos direcionou a adoração ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele sempre fala, através do gesto das meninas, do ministério de louvor, de um intercessor ali no canto, do obreiro lá na porta. Quando você acordou hoje, o Senhor já acordou falando com você. Às vezes você não se apercebeu, né? Como ele já tem falado conosco. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor eu venho faz dias, né, assim, meditando nessa passagem. E o Senhor vem falando comigo no meu coração. E eu meditando ali, falando, Senhor, mas é algo tão puro de você estar lendo uma mensagem que você vai aprendendo, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, de Gênesis, Apocalipse, ela só tem a nos ensinar. Mas é nós que temos que estar com os ouvidos atentos, né? E os olhos bem abertos. Mas não esses olhos, nem esse ouvido. O ouvido espiritual e os olhos espirituais, né? Para que nós possamos entender a palavra de Deus. Amém? 2 Reis 5. Eu quero estar falando um pouquinho de Naamã. Devido a muitas coisas que a gente tem passado, né? Por esses dias. E eu sempre tenho lido e tenho meditado, tentando entender um pouco quem era Naamã, que ele passou, e às vezes acontece do nosso lado, né? E a gente passa percebido, amém? Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era guerreiro valente, porém leproso. Guerreiro valente, porém leproso. Amém? Vamos estar orando ao Senhor Jesus. Deus Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, nessa noite por cada pessoa que está aqui. Graças te dou por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus querido. Se não fosse a sua permissão, nós estaríamos aqui. Sinal que o Senhor tem nos cuidado de perto, tem protegido, tem estado conosco todos os dias, Senhor. A tua palavra tem nos ensinado que temos que estar na tua presença, Senhor, neste momento de dias difíceis. Muito obrigado por poder, Senhor, ter abençoado a cada um, poder estar chegando aqui nessa noite. Porque eles colocaram no coração que vinham te adorar essa noite, Senhor. Estão aqui para bendizer e agradecer o teu santo nome. Desde o louvor, Senhor, a dança, a palavra será tudo para a honra e a glória do teu nome. O nosso levantar foi para te adorar hoje. Estar aqui é para mim te adorar, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém? Podeis assentar. Quero estar falando um pouquinho, né? Antes disso, a gente vem passando momentos difíceis, né? Essa semana eu estava meditando, falei, gente, a gente parece que dormiu em janeiro, vamos já acordar em dezembro, né? Porque 2020, eu comecei a contar, falei, setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Só que nesses meses já aconteceu muitas coisas, né? Nesses últimos meses, a gente parar para pensar, a gente já viveu várias situações, né? Mas a gente quer apagar da memória, porque às vezes machuca, e às vezes dói, né? Mas são provações necessárias, que se você olhar de uma maneira, ela te faz uma pessoa melhor. E é só uma preparação, às vezes, por coisas vindouras que vai vir, né? Mas nesse momento a gente olha para elas e fala assim, eu só estou aqui porque o Senhor me sustentou, me deixou de pé. Olha para trás, quantas coisas aconteceram, você está aqui. Olha para um lado, para o outro, mas você está aqui, adorando ao Senhor. Quanta gente neste momento não tem mais chance. Por quê? Ou está no hospital, ou está numa cadeia, ou já faleceram. Quarta-feira, quando terminou o culto em casa, eu falei, pastor Roberto, bem no finzinho, né? E meu celular tocando, eu olhava a mensagem das minhas irmãs, depois eu olho, né? E quando encerrou, eu falei, pastor Roberto, vamos orar para as pessoas que estão, né, isoladas em casa, né? Tem pessoas neste momento, devido ao Covid, né? Isolamento. E nós fizemos oração. Aí quando terminou, eu fui olhar no meu celular, né? Minhas irmãs mandando mensagem, você ficou sabendo, a tia faleceu hoje, né? 5 horas da tarde.
Eu nem sabia, né? Que ela estava internada, né? Que ela estava com esse quadro de isolamento. Aí na hora eu falei, meu Deus, né? Ela veio esse tempo atrás, quando minha mãe estava viva, e a gente não tinha contato, né? E ela veio, conversou com a minha mãe, se despediu, e parece que era tudo programado. Então o louvor falou que tudo sempre vai ser feito do jeito que Deus quer. Às vezes não da maneira que nós queremos. Até as visitas de um parente, uma situação dessa, eu ali e falei, nossa, mas ela veio nesse momento visitar, depois a gente não teve mais contato. E aí, acabou o culto, eu comecei a olhar ali, minha irmã chorando, a outra chorando. Eu falei, eu vou ligar para minha prima, né, que eu mando todos os cultos para ela assiste. Então, assim, ela vem sendo ministrada desde antes, né, que é a neta da minha tia. E ela falou assim, eu falei, ô Fran, ela chama Fran também, falei, a sua tia estava internada? Ela falou, estava. Falei, mas ela não estava, né, em casa? Porque ela no Paraná, né? Ela falou assim, sim, ela estava em casa. Eu falei, mas alguém saiu, né? Alguém trouxe até ela. Porque na terça-feira, quando eu vi a reportagem falando que no interior agora, né, que está chegando lá, né? Porque as pessoas têm viajado, né, para lá e para cá. Ela falou assim, ela estava internada já fazia 2 semanas. E ali eu comecei a falar com ela, a tentar acalmar. Ela falou assim, mas ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, triste, angustiada, mas ela chorava muito. Eu falei, nisso a gente tem que ver que Deus achou digna de levar para ele. Achar uma pessoa, se você está falando que ela tudo isso, por isso que ela foi. É aí que ela chorava mais, mas ela falou assim, eu sinto conforto nas suas palavras, que está me ajudando. E às vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas a gente tem um consolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem amigos, a gente tem pastores, a gente tem a igreja que nos ajuda, né? Nós temos nossos líderes que nos ajudam. E tem pessoas lá fora que estão sozinhas, está isolada em casa, não pode sair, não pode falar com ninguém. Não tem um grupo de pessoas que vai mandar uma palavra de conforto para poder ajudar, né? Para poder confortar. Esses dias a Erika falou assim, que a minha irmã ligou para ela e falou assim, ô Kim, a sua mãe acho que não existe, né? Ela falou, por quê? Aí eu lixei. Ela falou assim, sua mãe, eu acho que ela não existe, porque eu ligo para confortar ela que me conforta. Eu falei, é assim que tem que ser. Estava conversando com a Fabiana, a gente que serve ao Senhor, temos escolha. Ou viver na tristeza, ou viver no luto, ou viver nas coisas ruins do mundo, ou você se levanta e se posiciona. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não sou vítima dessa situação. Senhor, me tira disso. Me ajuda a ficar melhor, me ajuda a ficar de pé. E às vezes, as coisas tão pequenas, né, que as pessoas ficam frustradas. Mas Deus, Ele tem sempre mais para nós. E às vezes nós queremos viver no pouco. Mas a palavra fala que Ele tem muito mais. Cada degrau, mas Ele fala para você, mas sobe mais um que eu te ajudo. Aí você sobe. Mas Ele fala, mas mais um. Por quê? Para o seu bem. Para te fazer uma pessoa mais forte. Porque cada luta que a gente vence hoje, não acabou não. Só te fortaleceu. E se você não aprendeu com ela, cuidado. Comece a aprender. Porque se veio outra, você vai estar mais fortalecido. Amém? E eu estava nos louvores falando que sempre, em tudo, vai prevalecer a vontade de Deus. E às vezes a gente tenta entender o que está acontecendo, né, na nossa vida, na vida das pessoas, ao nosso redor, nos nossos familiares, no casamento. Mas em tudo sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Foi cantado hoje. Eu falei que palavra maravilhosa, que a gente entender mais ainda. Que às vezes as coisas você quer entender elas, mas não tenta entender, só apenas confia no Senhor. Confia nele, porque Ele vai te levar um caminho. Mas Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te mostrar que a direção está certa ou está errada, né? Que você deve retroceder ou que você deve avançar. E se a gente não confiar que Deus coloca no nosso caminho pessoas para nos direcionar para o melhor, a gente morre na fé, a gente morre fisicamente. Morre mesmo, não tem como depois você sair dessa situação.
E o louvor também falou de cura, falou de fé, falou do Espírito Santo. Tudo que a gente precisa hoje em dia para estar aqui. E sem esses você não vai conseguir vencer. E quando eu estava lendo sobre Naamã, né, o comandante, o que é um comandante? Comandante é um termo usado, né, nas Forças Armadas, Forças de Segurança, Marinha, Forças Marcantes, Aviação, Civil e outras funções, né? O comandante é uma graduação permanente. É uma função geralmente que forma tratamento de uma pessoa que exerce o comando de uma unidade, subunidade, aeronave ou navio. A gente vê o poder que esse homem tinha, né, de comandante. Ele ganhava as guerras para o reino do seu Senhor. Ele batalhava as batalhas físicas, porque ele era um comandante físico. Ele era um homem que batalhava as batalhas, ele defendia o reino do seu Senhor. E ele era muito, e a Bíblia fala que ele era muito respeitado, que ele era um homem braço direito, ele trazia para o seu reino segurança, que todos olhavam para ele, via nele e falavam assim, sente seguro. É que nem um filho quando olha para o pai, né? Se sente protegido. A esposa, né, que tem um marido, falou, eu sinto protegida. E todo aquele reino olhava para aquele homem, se sentia seguro, que ele batalhava pelo aquele reino, ele defendia. Mas o seu pior inimigo ele não podia vencer, que era uma doença no corpo dele, uma lepra. E a lepra ela é uma doença infecciosa, manchas brancas, que a pele hoje que ela desenvolve, fica sensível, a pessoa não perde, né, a sensibilidade. E nós estamos falando daquela época, que uma pessoa com lepra, ela tinha que ser isolada. E hoje nós falamos de isolamento, né, social, que quem está com Covid tem que ficar isolado da família, tem que ficar afastado. E essa semana foi o aniversário do Everton, eu falei assim, ó, então você fica no seu canto aí, que não dá não, né? Porque primeiro a gente estava achando que a Érica estava. Eu falei, você não vem aqui porque eu acho que a Érica está. De repente ele falou, não, mas é meu cunhado que está. Então você não vem para cá porque seu cunhado está, então você continua aí, né? Aí foi o aniversário dele ontem, ele falou, ele acordou muito mal, ele falou, mãe, hoje eu comecei chorando. Eu lembrei que o meu irmão não vai estar aqui me dar os parabéns, eu não posso sair de casa por causa que eu socorri uma pessoa que está doente. E as coisas vão acontecendo assim, de repente a nossa vida ficou à mercê de um vírus, né? Você pode, não pode, você vai, não vai. E Naamã era a mesma coisa, ele tinha lepra, ele não podia estar tendo contato. Era um homem respeitado. Mas aí você olha que ele tinha família, ele tinha uma esposa. E não poder ter contato. Olha que coisa terrível. Isolamento. Ficar distante. E às vezes, o seu casamento parece que tem lepra, né? O marido se afasta da mulher, se isola. Os filhos se isolam dos pais. Vai para o quarto, fica sozinho no seu celular. A família não se conversa mais. Não tem aquele momento, né? Parece que está todo mundo contaminado. O que resolve a vida é aqui. E às vezes, a gente perde o comando da nossa casa. O pai perde o comando dos filhos. O marido perde o comando da família, da esposa. Esse dia eu estava vendo um vídeo, a mãe foi bater no filho, né? Porque ele tinha postado algo, um adolescente. E foi uma situação, se olhando. Eu falei, gente, você vai ficando, né? Eu falei assim, isso é eu. E ela tenta bater naquele menino, um adolescente, já um rapaz, né, mais alto que ela, e ele enfrenta ela. Eu falei, para ele chegar a esse ponto, muitas coisas foram deixadas de ser corrigida lá atrás. E o Senhor nos corrige todos os dias. Nossos pais nos mostram o caminho, a direção a tomar. Mas a gente prefere seguir as nossas regras. E o bispo sempre fala, casa que não tem regras, não tem disciplina, pais que não dominam, vai se perder. E a culpa nunca vai ser dos filhos, vai ser dos pais. E Naamã era um comandante que ele tinha uma autoridade muito grande, mas quando falava esse inimigo que ele tinha que vencer, ele não podia. Mas sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Até essa doença no corpo daquele homem.
Era a vontade de Deus. Porque se ele tinha tudo a favor, o homem bom, né, que a Bíblia fala que ele era, mas de repente ele foi cometido de uma lepra, sempre para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem doença na nossa vida, tem situação que Deus permite na nossa vida. Você olha e fala assim, peraí, mas o que está acontecendo? É para a glória do Senhor, para o nome dele ser glorificado. Que esses dias o cunhado do Everton estava e ele não é crente. A gente ligando, mandando mensagem. Aí ele parou, pensou, falou, Everton, eu tenho família, eu tenho, né, meu pai, minha irmã, mas você está aqui comigo. Seus pais estão mandando mensagem para mim, que está orando, está intercedendo pela minha vida. E ele se sentiu o quê? Parado. Não conhece a palavra, mas está conhecendo de uma maneira, de uma situação que ele jamais pensou em passar. Prevalece a vontade de Deus. Nos momentos difíceis, sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Seja para a morte, seja para a vida e seja para a cura. A vontade dele que tem que sempre prevalecer. E Deus ele vai fazer o que ele tiver de fazer, para que o nome dele seja conhecido e glorificado na terra. Através de você, através de mim. E às vezes o Senhor nos leva por caminhos que você não fica sem entender. Coloca no seu caminho pessoas para você direcionar ela à cura, à salvação e à libertação. E ao arrependimento. Para a salvação da alma dela. Se chegou até você, trata, cuida, direciona para o caminho. E a gente vê que esse comandante, numa das investidas, levaram a menina. A menina não fala do nome dela, mas quem era? Naamã, o comandante, mas quem era? Era uma menina. Mas que menina? Nem tinha nome. Mas ela vinha do povo de Israel, ela vinha de Samaria. Mas era uma menina cuidada, tratada, preparada pelos pais como serva de Deus, criada para adorar ao Senhor em qualquer situação. Hoje os pais preparam os filhos para quê? Para ser bons profissionais ou ser pregadores do Evangelho? Eu falo da menina. Ela entrou na casa de Naamã, que fala aqui o verso 2. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Mas quem era essa menina? Mas quem era Naamã? Naamã era um comandante. Tinha autoridade, tinha respeito. Era graduado, né? Mas quem era a menina? Deus pega o menor para confundir o maior. Uma criança. Mas ela tinha princípios. Ela foi criada na casa de Deus. Ela foi criada por uma mãe, por um pai, para viver qualquer circunstância. Se você não preparar o seu filho hoje para viver a circunstância do futuro, ele vai se perder. E hoje, eu falo que antigamente nós fomos criados para ser. E hoje os filhos são criados para ter coisas. Você tem que ter coisas. Que os pais vão trabalhar, toma um bom celular, toma uma boa roupa, toma um bom sapato. Aí o filho vai lá, o armário está cheio de comida. Eu não quero. O guarda-roupa está cheio de roupa, sapato, sabe o que ele faz? Eu vou ali me matar. Tudo isso eu não quero. Faltou amor, faltou aconchego, faltou a palavra do Senhor. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, até quando crescer ele não vai se desviar. Como você tem criado seus filhos? Aqui fala de uma menina usada por Deus, uma criança preparada pelos pais para chegar aos momentos difíceis. Ela sabia o Deus que ela adorava, o Deus que o pai dela ensinou e a mãe ensinou e preparou para ela servir. Quando ela estava naquela casa para servir, ela olhou aquele homem, ela não pensou na tristeza, na angústia de estar afastada dos pais. Eu tenho uma situação, eu posso
glorificar o nome do meu Deus nessa situação. Eu posso ser adoradora do meu Deus nessa situação. Eu coloco aqui, ela não era vítima daquela circunstância, daquela situação. Ela era uma adoradora. Ela fez aquele momento que o nome do Senhor fosse glorificado. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Essa menina ir para lá, a vontade de Deus. Ele guardou, você vai. É um comandante? Não, mas e a menina? Pequena ali, ó. Que servia. Mas o Senhor usou aquela criança, usou aquela menina, para que o nome dele fosse glorificado. Nunca duvide de uma pessoa que está lá na porta, uma pessoa que está sentada ali no banco. Você não é menor que ninguém. Busque na palavra de Deus que você vai estar preparado para viver o melhor do Senhor. Um instrumento dele para levar o evangelho dele lá fora. Tem escola bíblica, tem os líderes que te preparam para você ser um obreiro fiel, um intercessor, um adorador do Senhor, em qualquer circunstância, porque sempre prevalece o nome do Senhor e a vontade dele. Amém? E ela chega na esposa, né, de Naamã, ela só comenta, fala assim: e disse a sua senhora, quem me dera, meu senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, uma situação difícil, ela viu que aquele homem precisava ser curado. E às vezes você na escola, na faculdade, no seu trabalho, tem alguém ali sofrendo, angustiado, e você sai fora daquela situação. Não tem coragem de chegar naquela pessoa, oferecer uma palavra. Olha, vamos na igreja. Me dá seu nome que eu vou colocar no grupo de intercessores, né? Vou mandar lá no grupo da igreja para estar orando pela sua vida. Ela pegou aquela situação e fez isso. Se ele for, olha, ele vai ser curado. Quem dera ele fosse lá. Ela sabia o Deus que ela adorava. E ela sabia o que ela tinha de melhor e ela tinha para oferecer. Que se você ler aqui em Lucas, né? Alguém pode ler para mim? 6,45. A gente tem sempre dentro da nossa boca algo maravilhoso para falar. Lucas 6,45. Alguém pode ler? Amém? Amém? Olha, a boca fala que o coração está cheio. O que tinha no coração dela? Coisas más? Não. Tinha princípios. Tinha uma educação. Tinha um amor para com o próximo. Ser humano cuida de ser humano. O que está dizendo? A boca fala que o coração está cheio. E ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Ela estava cheia de Deus, que ela foi educada, preparada para ser adoradora. E ela achou uma oportunidade, ela não perdeu tempo. Ela liberou, ela falou, se ele for, se ele fosse lá, ele ia ser curado. Ela não tinha dúvida. Gente, a gente não pode ter dúvida do nosso Deus. O que Deus pode fazer? Esses dias a menina estava me ligando, desesperada, que ela precisava tomar uma decisão. E eu tentava fazer almoço e respondia para ela. E eu sei que ficou domingo à tarde assim, inteira, eu falando, conciliando, e ela desesperada. E ela já tinha tido um derrame facial, da angústia, né? Por causa do emprego lá na Gol. E ela precisava tomar uma decisão se ela saía do emprego ou não. Aí eu falava alguma coisa e ela é crente, né? De outra dominação. Mas ela estava muito aflita. E eu falei, meu Senhor, me ajuda, né? Tá orientando essa menina. E foi aí que eu falei para ela. Até a pastora Tainá uma vez pregou que a gente não pode ter dúvidas sobre as coisas de Deus. E eu falei para ela, eu falei assim, Elza, uma coisa eu vou falar para você.
Jesus manda falar para você. O que você quer que Ele faça, sem você duvidar no coração, é isso que Ele vai fazer. Nós não podemos ter dúvida no nosso coração do que nós queremos para com o outro. A nossa palavra vai ter muita influência na vida da pessoa, boa ou má. Que instrumento você é? Porque aquela menina era um instrumento de bênção naquela casa, naquele momento. E que instrumento você tem sido na sua casa, na sua família, no seu trabalho? É isso que o Senhor pergunta também. E eu sei que ela tomou a decisão na segunda-feira, depois ela ligou agradecendo. Por mim não, para a glória de Deus. Nós ensinar o caminho. O caminho é esse. Vai. Essa menina estava ensinando o caminho para ele. Se ele for lá, ele vai ser curado. Por quê? Ela não tinha dúvida. Irmãos, que naquela época a lepra não tinha cura, né? Hoje é 6 meses a 12 meses de tratamentos, né, intenso, de medicação para a pessoa ser curada. Hoje tem, né? Mas naquela época não. E ninguém chegava perto, principalmente os judeus, eles não podiam tocar nem ver. E Naamã, ele pegou e falou assim, ele ficou sabendo. Ele não duvidou no seu coração. Se tem uma chance, ele se agarrou a ela. E às vezes na nossa vida a gente tem uma chance, a gente não quer aproveitar. Se gruda nela. Tem uma chance, o Senhor está junto. Porque Deus, ele trabalha naquilo que a gente acha, né, que não vai dar certo, mas é ali que ele está. Por quê? Porque você vai ficar totalmente dependente dele. Senhor, vai prevalecer sempre a sua vontade. Você tem projetos? A sua vontade vai prevalecer. Se for da sua vontade, vai dar certo. Se não for, tira do caminho. E Naamã não duvidou. E Naamã fez dizer ao Senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, né? Vai depressa com essa carta ao rei de Israel. E ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E aí é que tá. Ele levou coisas materiais. Eu vou lá comprar, né? Se esse homem pode, vou chegar com as coisas materiais e oferecer. E Deus é aquele Deus assim que não é a água, não é o vaso. É da água para o vaso, é no meio que acontece o processo. E às vezes você apega o copo que está com azeite, ou o vaso que foi, né, despejado o azeite, mas é no processo. É onde que você, dentro de você, tem a consciência que Deus está fazendo a obra. Entre a obediência, e aquele homem foi. Tanto que quando ele chegou lá, a carta chegou, o rei ficou desesperado, né? Um leproso aqui, ainda mais Naamã, sabendo quem ele era, ele falou, eu não quero que não. Rasgou suas vestes, ficou desesperado. Por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra. Vede como busca o pretexto para me atacar. O rei achou que, né, Naamã ia lá para atacar ele. Ficou com medo, apavorado. Mas só os espirituais entendem as coisas espirituais. E naquela terra tinha um profeta. Nós temos profeta na nossa vida hoje, que é aquele que te direciona, aquele que fala para você, faz certo. E às vezes a gente não quer, né? A gente dá as cabeçadas, apanha. E não vive os dias do Senhor. E falando da menina, né? E quando o prato se quebra, é hora de crescer, filha. Eu estava lendo o livro, né? E tem uma parte que fala, né? O filho saiu para trabalhar. Nossa, agora eu sou homem, vou trabalhar. E estava trabalhando, né? De repente as coisas se apertaram, ficou meio confuso, dormindo, né? Falou assim, ai, que saudade da minha casa, da comida da minha mãe, das coisas, né? E ele fala assim que naquela região, ele ligou para a mãe falou, vem filho para casa. Aí o pai falou assim, vem filho para casa. E eles tinham um código, né? Mas o seu prato eu já quebrei. Significa, é hora de crescer. Amadureça. O seu prato eu já quebrei, ó, já não tem mais chance aqui não. E com isso, você aprende. Aquela menina teve que crescer sozinha ali, ó, no meio daquela dificuldade que ela fez. Cresce, filha, vai embora.
E os pais estão na hora de falar para os filhos, cresça, deixa de ser criança. E às vezes o pastor tem que falar para os membros também, cresça, deixa de ser criança. O prato já foi quebrado, ó, você está sozinho agora, vai. Quando o bispo mandou os pastores para as congregações, ele falou, ó, cresça, se vira, vai embora. Eu já quebrei seu prato aqui, ó, se vira. Aprenderam na raça. Mas estão lá dando frutos. Frutos de arrependimento. Tem lá bastante frutos. Sendo desenvolvido. Hora de crescer. E Deus, Ele tem falado conosco aqui grandemente. Amém? E o rei ficou muito revoltado quando ele viu aquela carta. Ele rasgou suas vestes. Mas quem era Eliseu, né? Não era ninguém. Não, ele era um profeta, que tinha dupla unção de Elias, né? Sobre ele habitava o Espírito Santo da verdade, da justiça, do amor, da compaixão, da salvação, da cura. E Naamã vai até ele cheio de bagagem. E Deus fala pra gente, pra mim vem sim nada, eu só quero você. E às vezes a gente quer ir para Deus cheio de bagagem, né? Cheio de nós mesmos, nossos títulos, as nossas vestes, as nossas joias, as nossas vontades. Mas ele falou, e quando Naamã chegou até ele nem saiu lá fora. Ele só falou para o teu servo, fala para ele naquele, sabe aquele rio ali? Mergulhar 7 vezes. Sendo Naamã quem era, ele ficou muito bravo, né? Furioso. E o que ele faz? Eu tinha certeza que ele iria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, e colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Olha que ousadia. Ele era um comandante, né? Ele achava que ele ia ser servido do jeito que ele queria. Sempre prevalece a vontade de Deus nas nossas vidas. De pé, não, Naamã, não quero você de pé. Eu quero que você desça. Que muitos querem que está na mão, mas nós queremos os pés do Senhor. Porque quando você está nos pés, não tem como você cair, você já está lá. Ele só te levanta e te coloca aqui em cima. Mas se você está de pé, ele fala, abaixa, ajoelha, nega a si mesmo e siga-me. E Naamã foi embora. Não, vou embora, que é isso? Esse cara está achando quem eu sou. Eu tenho tantos rios lá, né? Águas limpas, águas termais, né? Da melhor qualidade. Eu vou naquele rio que as pessoas lavam roupas, se banham, as crianças, que as mulheres. Tem um rio Ganges lá na Índia, né? E joga defunto, as pessoas banham, e é a melhor água do mundo para eles, né? A água mais purificadora, a água mais nojenta que tem. Eles acham que ali é tudo para eles. A idolatria lá é muito grande na Índia, né? E quando você vê as pessoas com deficiências, vem tudo de lá. Você olha assim, você fala, vamos falar da Índia. Por quê? A idolatria prevalece. Deus sai de cena entre o animal. Ser humano cuida de ser humano. Nós não estamos aqui na terra a passeio, não. Tem pessoas que são como a multidão. Jesus alimenta e fala, vai. Mas tem uns que ele chama para perto. Eu vou ensinar. Não seja parte da multidão que só quer comer e ir embora. Ele manda. Ele alimenta e fala, vai. Mas seja aquele que quer ir além. Que quer estar perto dele. Aprendendo com ele. 12 ele escolheu a dedo. Vem para perto que eu vou te ensinar. Eu vou te discipular, vou te preparar para os dias vindouros quando eu não estiver aqui. 5.000 ele alimentou e ó, vai embora. Mas teve 12 que ele trouxe para si. Não faça parte da multidão que vai ser dispensado depois da cura. Seja aquele que esteja sendo discipulado para algo maior e melhor na presença de Deus. Prevalecer a vontade de Deus em nossas vidas. Porque a minha e a sua vontade é tão pequena. Ela é falha, ela é fraca. Nós como seres humanos. E Jesus disse no Getsemane, né? O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então vigia e ora.
Nós estamos aqui, temos que vigiar mais ainda para continuar de pé, para continuar buscando esse Deus, buscando a sua presença, porque os dias são maus. E a gente começa, faz tempo que eu não assistia jornal, né? Esse dia eu estava ligando, assistindo, você começa a ficar com medo. Você fala assim, vai acabar o mundo amanhã, é só notícias. E eles querem colocar um só governo já, né? Que já tem eles estão reunindo, que eles falam assim, Bolsonaro vai cuidar, ele cuida das finanças do Brasil e o outro do outro país, mas ele quer um só governo. E esse cara fala que ele vai comandar as finanças do mundo inteiro, que já está sendo votado. Aí você escuta isso e fala assim, está se cumprindo. E as pessoas não estão se percebendo. Se você está na igreja brincando de ser crente, começa hoje a avaliar, pensar. Porque você pode ficar aqui na igreja fazendo o que você quiser, mas no último dia, você fica. Você vai estar aqui perdendo tempo. Porque aqui nós temos que entender que quem manda é o Senhor. O joio no meio do trigo pode ficar. Prevalece, né, Luiz? Mas, na hora da colheita, é só o trigo que ele vai tirar. O joio fica. Não seja você um joio no meio do trigo. Aquele que atrapalha o crescimento. Aquele que atrapalha a vida daqueles que querem caminhar com Cristo. E às vezes acontece situação na sua vida, você tem que olhar e falar, Senhor, eu não vou pagar pelo erro de ninguém, não. Me ajuda a consertar os meus todos os dias. Eu preciso de mudança todos os dias. Naamã precisava entender que na vida dele, Deus tinha um propósito. Através daquela doença. Mas o que ele fez? O que ele colocou no caminho dele? Aquela menina. Quem o Senhor tem colocado no seu caminho para te orientar, para você ser uma pessoa melhor? Seus líderes, os jovens, aqueles que são liderados. Eu olho para o grupo de intercessão, eu tenho muito orgulho de ser intercessora, eu amo, né, fazer isso. Não é só estar encostado na parede, é o prazer de servir o Senhor. De um dia fica ali na porta, uma alegria de servir o Senhor ali na porta. Parece insignificante, mas ele está de coração. Esses dias que ele veio e falou assim, eu vim com a camisa, eu posso trabalhar? Eu falei, senhor, o senhor deve, o senhor está fazendo falta, pode ir para o seu posto. Alegria de servir ao Senhor. E às vezes os jovens têm, não quer. Bispo, o que tem para fazer? Estou aqui. No Zé Caro, estou aqui. Cantina, estou aqui também para ajudar. Na dança, eu quero participar. Para quando chegar o momento, você está pronto. O que Naamã fez? E um dos seus servos falou para ele. Então ele desceu, porém um servo foi até ele e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas disse, lava-te e ficarás purificado. Às vezes o pastor fala assim, tá bom, vai na oração segunda-feira, Deus vai te abençoar. Peraí, mas só na oração? Só assim, simples assim? Sim, simples assim. Porque Deus é simples assim. Ele pega as coisas simples para confundir as grandes. Ele pega a pessoa simples para confundir os fortes, cheios de si. Ele pegou a menina e confundiu aquele homem. Ela foi colocada no caminho dele para mostrar o caminho. Simplesmente vai, que vai dar certo, que você vai vencer. Que Deus maravilhoso é esse? Se você deixar Ele fazer com você, Ele sempre vai te mostrar o caminho melhor. E Deus tinha um plano para curar aquele homem. E às vezes, eu me lembro que o Lucas ficou muito doente uma vez, foi por culpa minha, né? E ele tinha uma mamadeira da Lilo, umas grandonas assim. E aí ela estava com o bico todo embolorado, horrível. E eu queria jogar fora, ele não deixava. Ele só queria, eu acho que ele queria o Rafinha, assim. Eu me irritei, um dia eu joguei fora aquele bico. Ai, pra que eu fiz aquilo? Eu tinha comprado vários, mas ele queria aquele. Por isso que a mãe vai dar mamadeira, vai trocando os bicos, assim. Uns 10 em casa, para não costumar, porque costuma,
Depois, e aí eu joguei fora. E eu ia trabalhar, quando eu voltar, eu tinha que voltar correndo, porque o Lucas estava ruim e o Lucas parou de comer. E ele foi definhando em cima de uma cama, ficando pele e osso, que ele não comia. E eu chegava, levava ele para o hospital, o médico falava assim, olha, como ele não está tomando líquido, ele está com infecção na urina. Ele vai ter que tomar 16 injeções. Vai eu para a farmácia, todo dia leva assim, injeção nele. Aí outro dia eu tive que ir correndo, porque ele estava com infecção na garganta. E nesse dia eu levei ele no posto, para tomar bezetacil. E ali, a enfermeira olhou para mim e falou assim, mãe, seu filho vai morrer. Eu olhei para ela e falei assim, como assim? Ela falou, vai, porque ele está com vontade de alguma coisa. Isso é verme e ele vai morrer. Porque no estômago dele deve estar tudo embolado. Eu olhei aquela situação, aquelas palavras negativas, né? Eu falei, meu filho, não. E quando chegou a noite, eu tive que levar ele para tomar a injeção. E quando eu passei pela porta da igreja, aí estava a irmã da bispa, a Raquel, brincando, né? Aquela menina. E falei, Raquel, será que seu pai pode orar no meu filho, que ele está muito ruim? Ela falou assim, eu vou perguntar. Eu falei, pergunta para ele se ele pode. Você tem que ter humildade. Você fala assim, não, amém. Ele estava no descanso dele, estava lá, né? E ele falou, não, que eu podia subir. E quando eu subi com o Lucas nos braços, mas ele estava tão magro, deformado, porque ele não comia. Fazia dias. E eu já estava em pranto. Ele colocou a mão e falou assim, ai, Cleusa, eu vou orar por você, não por ele já está bem. Acalma o seu coração aquilo, né? Vem aquela palavra que te passa confiança. Ele levantou, não mediu esforços para me receber naquele momento. Ele orou para ele, orou para mim e falou aquelas as coisas que eu precisava ouvir. Tem coisas que você precisa ouvir. E aí eu levei para a farmácia e tomou vacina. Eu cheguei em casa, a injeção. Eu falei, Senhor, o que eu faço com ele? E aí Deus tocou no meu coração. Põe o leite num copo, adoça e dá com a colher na boca dele, que ele vai aceitar. Rapidinho eu fiz isso, né? Que fui dando. Aí no outro dia eu fui trabalhar, quando eu cheguei, ele estava correndo. Graças a Deus, ficou curado. Deus mostrou o caminho. E como você fazer. E se você ouve, vê, entende e pratica, ó, você para de sofrer. Tem pessoas que estão sofrendo porque ela não está entendendo que Deus está mostrando o caminho da solução. Sempre coloca a pessoa no seu caminho. Basta você entender o que ele está falando para você nessa noite. Ele está falando para você, ouça mais. Deixa que eu tomo conta. Confia mais em mim. Me peça que eu te dou. Não tenha dúvida no seu coração. E Naamã, então, ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele tornou-se como pele de um menino e ficou purificado. Aleluia! Glória a Deus. Ele não queria, mas ele passou por cima do orgulho. Ele ouviu. Por favor, vamos, ele só está falando para você ir lá, mergulhar. Se ele falasse outra coisa mais difícil, você iria fazer? Porque Deus, ele sempre é na simplicidade que ele nos cura, que ele trata de nós. E Naamã ficou curado da lepra. Porque o nome que sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Olha o que Naamã falou. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser o Deus de Israel. Aleluia, Deus. Agora eu sei. Porque a menina só falou para ele. Mas ele foi e ele viveu o sobrenatural de Deus. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele sempre tem o melhor para nós. O melhor é curar aquilo que a medicina fala. Não tem jeito. Aí é a vez do Senhor. E às vezes as pessoas falam: eu quero ir pregar. Então eu estava lendo o livro e fala assim, que ele queria pregar, né? E Deus falou: você quer pregar? Sim, para milhares de pessoas. Tá bom, depois do culto eu falo, né? Te ensino como pregar a minha palavra. Agora acabou o culto e falou assim: tá vendo aquele irmãozinho ali? Ó? Sim, tô vendo, Deus.
Pega ele e leva na casa dele. Mas simples assim, pegar aquele homem e levar para casa. Sim, você quer pregar? Ah, mas eu achei que eu ia para a televisão, ia ter milhares de pessoas. Às vezes é só para você dar uma carona. Você já está pregando o evangelho. Sabe aquela irmãzinha, aquela senhorinha ali? Ela precisa, que a geladeira dela precisa mudar de lugar, que alguém vai lá na casa dela amanhã. Olha o evangelho sendo pregado. Nas coisas simples, que está do seu lado e você não faz. É o seu vizinho, é seu amigo, é seu marido, é seu parente. É o seu patrão que está, diante de você. É assim que Deus quer que nós levamos a palavra dele. Com uma simplicidade. O curar da lepra, aqui, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. E nisso a gente vê que em Lucas, quem que curou? O próprio Cristo. Teve pessoas que passou e cruzou o caminho do Senhor. Em Lucas 5, a gente vê o que Jesus fez. Lá, Deus conduziu aquela menina até aquele homem para mostrar o caminho da cura e da libertação. Mas aqui a gente vê o próprio Cristo. Quando ele passa pelo caminho, ele não vai ser mais o mesmo. Porque é ele que vai estar lá. E um leproso, ele não podia ser tocado. E uma pessoa leprosa fica afastada de todas as pessoas. E aqui tem um leproso. Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E aquele homem se prostrou diante de Deus. Se queres, pode me tornar limpo dessa lepra. O caminho não é mais o mesmo se Jesus passar por ele. Porque quando Jesus passa, tem cura, tem libertação. Lá ele mandou aquela menina levar aquele homem. Prevaleceu a vontade de Deus. Mas aqui a gente vê o próprio Cristo curando. Tocando, porque ele não podia tocar, porque ele era judeu. Quando ele tocou naquele homem, que afastado da sociedade, desprezado, ele sentiu de novo o toque da cura, da restauração, do amor. E às vezes tem pessoas que faz tempo que não se sente, abraçado, tocado. Mas o Senhor nessa noite está querendo te curar de toda essa enfermidade. Ele está querendo tocar em você, na sua intimidade, no seu coração. E falar para você: eu estou aqui. Não fica afastado, não fica longe, não. Deixa eu cruzar o seu caminho. E às vezes as pessoas estão na igreja há 20, 30 anos, mas Jesus não cruzou o caminho dela. Ela só cruzou a porta da igreja, entrou e saiu. Que é fácil, né? Mas deixar Jesus passar por ele e fazer a transformação e curar dessa enfermidade maligna que está aí dentro de você. Você sabe qual que é o pior inimigo? Aquele é nós mesmos. Quando não nos reconhecemos que somos orgulhosos, que somos falhos, que somos fracos, que precisamos de mudança. Se nós olharmos para nós e pedir transformação para nós não vamos ter tempo para olhar para a vida de ninguém. E aí a gente vai ver a mudança do Senhor. Eu sempre falo, em cada oração sempre peço: Senhor, me cura, me transforma. Todos os dias eu preciso dessa mudança, dessa transformação. E o Senhor Jesus nessa noite está falando para nós. Alguém está te direcionando você para o caminho. Vai. Peça para Ele direcionar para o caminho da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Deixa Ele ser o comandante da sua vida. Porque aí você vai ver que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Ficamos com essa palavra. Quero agradecer ao Senhor Jesus e à igreja, por essa confiança. Não deixa que ninguém tire de você esse Deus tão maravilhoso. Nem a doença, nem a circunstância, nada pode te afastar. Que a nossa fé prevaleça na vida nossa todos os dias.
Porque dias difíceis vêm todos os dias. Mas você não pode ficar nele e deixar que ele te destrua. Porque eu penso assim, a vida é como um rolo compressor, né? Ela vem, você vai embora. Porque se você parar, ele passa por cima. Você fica lá no asfalto. Não vai sobrar nada. Aconteceu, levanta e vai de novo. Porque sempre o melhor caminho é estar de pé na presença de Cristo. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus, querido. Glória a Deus, aleluia.